Fala pessoal, hoje vamos falar sobre calorimetria. E aí, calorimetria, 3 pontos importantes são falados aqui na calorimetria. Primeiro, calor sensível, calor específico e calor latente. Nessa aula você vai aprender sobre esses 3 tópicos de maneira eficiente e depois a gente vai fazer alguns exemplos práticos para que você consiga efetivar esse conhecimento que está sendo passado para você. Primeiro, a gente sabe que o que pode fazer com que um corpo altere a sua temperatura é o ganho de energia. Quanto maior a quantidade de energia, maior a temperatura desse corpo. Então, onde é que entra aqui o calor sensível e o calor específico? A gente sabe que cada corpo ele aquece de maneira diferente. Exemplo, imagine a água e o álcool. O álcool ele aquece muito mais rápido do que a água. Imagine a areia e imagine a água. A areia aquece muito mais rápido. Quem já foi à praia sabe. Durante o dia, a areia da praia é muito mais quente que a água do mar, não é isso? Isso acontece porque a água tem uma dificuldade ali, uma resistência em absorver energia, enquanto a areia tem essa facilidade. Durante a noite acontece o inverso. Durante a noite, a água do mar ela já está um pouquinho mais morna e a areia está mais fria. Essa resistência novamente vem à tona. Isso acontece pelo que a gente chama de calor específico. E o que é o calor específico? O calor específico é a relação entre a quantidade de energia que um corpo absorve ou perde para que essa quantidade de energia varie a sua temperatura. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais energia um corpo precisa absorver ou perder para que isso varie a sua temperatura, maior vai ser o calor específico. Jonathan, melhore isso aí para a gente. Vou melhorar para você. Quer dizer, pessoal, que se um corpo precisa de muita energia para variar a sua temperatura em 1 grau, quer dizer que esse corpo tem um alto calor específico. Quer dizer que ele precisa de muita energia para aumentar a sua temperatura. Quer dizer que quanto maior o calor específico, mais energia o corpo vai precisar para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Isso por 1 grama em 1 grau Celsius, certo? Essa é a relação. Já o calor sensível, e o que vale sentar que o calor específico aqui ele é representado pela letra C minúsculo, né? E o calor sensível o que é? Imagina a água, né? A água passa o dia lá no mar, mas você não vê essa água evaporando, literalmente. Não é isso? Você vê essa água evaporando literalmente? Não. Você vê essa água variando a sua temperatura. Então, quando um corpo ele ganha energia ou perde energia, e isso só influencia na variação de temperatura dele, a gente está falando do calor sensível. Então, a primeira regra que a gente vai ter aqui do calor sensível é não há mudança de fase ou estado. Só há mudança de temperatura, certo? Isso é a regra. Então, quer dizer, quando eu estou falando em um corpo que está recebendo ou perdendo energia, mas isso não provoca mudança de estado só de temperatura, eu estou falando do calor sensível. E aí tem como a gente encontrar qual é a quantidade que esse corpo está perdendo ou está ganhando. Por essa expressão aqui muito conhecida como que macete, não é isso? O que representa a quantidade de energia que esse corpo, olha só, o que é chamado de calor sensível, a quantidade de energia que ele está perdendo ou ele está ganhando, M representa a massa dessa substância, desse corpo, esse C aqui representa o calor específico do material e ΔT representa a variação ou quanto esse corpo variou de temperatura, certo? Então, recapitulando, o calor específico é específico do material e representa a quantidade de energia que ele perde ou ganha para variar a sua temperatura. Quanto maior o calor específico, mais energia esse corpo precisa receber ou ele perde para variar a temperatura. Calor sensível está relacionado à mudança de temperatura, mas não à mudança de estado. Ou seja, o corpo recebe energia, mas não muda o estado. Ou seja, ele fica só em sólido e não muda de sólido. Ele está só em líquido e não muda de líquido. Ele só aumenta ou diminui a temperatura. Vamos fazer um exemplo? O exemplo é o seguinte. Imagina um corpo em que a temperatura inicial é 26 graus e esse corpo, vamos dizer que é água, né? Digamos que são 120 gramas ali de água, certo?
120 gramas de água. Essas 120 gramas de água, ela tem uma temperatura inicial de 26 graus. E a temperatura final dela foi para 28. Qual é a quantidade de calor que essa água recebeu? Então imagina aqui comigo, se esse corpo aumentou a temperatura, quer dizer que ele ganhou energia, ele não perdeu energia, ele ganhou. Então qual foi a quantidade de energia que ele ganhou? Lembrando, esse ganho de energia não teve mudança de estado, porque a água não passou de 100 graus, então é calor sensível, então a gente usa essa expressão aqui. Então bora lá, o calor específico não muda, né? Então da água é 1 caloria por gramas grau Celsius, né? Representa aqui quanto maior a caloria, quanto maior a quantidade de calor, não é isso? Então, esse aqui é o calor específico, esse aqui é o calor específico da água. Então, a quantidade de calor que a água ganhou aqui foi igual à massa da água, que é 120 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura da água, que foi quanto? Quanto é que variou aqui? 28 menos 26. Então, a quantidade de calor sensível, a quantidade de calor que essa água ganhou foi de 120 vezes 1 vezes 2. Isso aqui vai dar igual a 240 calorias. O que esse dado representa para a gente? Esse dado representa que para que 120 gramas de água alterasse 2 graus de temperatura, ela precisa receber 240 calorias. E aí, você entendeu? Se sim, deixa o seu like, curta, compartilha. Próxima aula a gente vai falar sobre calor latente. Tamo junto, pessoal!